Vamos assistir agora a entrevista com Alberto Bastos, da Módulo. Ele vai comentar um pouco sobre o Marco Civil da Internet, que foi apresentado aqui no programa da semana passada pelo deputado federal Alessandro Molon. E fala também sobre a questão de espionagem internacional, comenta a excelência tecnológica no sistema eleitoral brasileiro e conta sobre os aplicativos para smartphone criados para a Jornada Mundial da Juventude. O Fala Madrugada está hoje com Alberto Bastos, diretor de tecnologia da empresa Módulo. Bem-vindo, Alberto. Tudo ótimo. Eu gostaria de saber se o projeto do Marco Civil da Internet será capaz de punir os casos de espionagem na internet ou se vai ser necessário outro projeto de lei. Esse projeto é um projeto importante porque ele estabelece já esse primeiro marco civil, né? Como a gente tinha comentado, a internet é um mundo novo, né? Esse mundo cibernético. Então, da mesma forma que existem as nossas leis para a nossa realidade real, né? O mundo da matéria, nesse mundo da internet, o mundo cibernético, existem uma série de preocupações com vazamentos de informações, com destruições de informações, agora esse escândalo de espionagem, né? E tudo isso precisa, de uma certa forma, de uma estrutura de legislação que possa realmente punir e enquadrar criminalmente essas situações, como fazer um vírus, por exemplo. Qual é o problema? Eu invadir um site sem ter permissão, né? Então, tudo isso, de uma certa forma, precisa estar enquadrado e devidamente organizado em forma de leis e regulamentos também nesse mundo cibernético. Os países mais desenvolvidos não têm processo eleitoral informatizado. Aqui no Brasil a gente tem. Você acha que o processo eleitoral brasileiro é seguro? As eleições brasileiras, desde 1990, quando foi o primeiro teste, ela é um show de tecnologia, né? Então, em 1994 foi a primeira eleição oficialmente totalmente eletrônica, né? E até hoje o Brasil realmente ele tem essa capacidade de desenvolver as nossas eleições brasileiras, e a gente termina de votar às 5, 6 horas da tarde, dependendo do fuso horário, e 1, 2 horas depois a gente já tem o resultado de quem são os nossos governantes. Isso aí não acontece em nenhum outro país, nem nos Estados Unidos. A gente vê essa última eleição recente, qual é a complicação que tem para consolidar os votos, também acusações, recontagens. Isso já aqui no Brasil já ficou superado, já tem muitos anos atrás, mais de 20 anos. Então o Brasil realmente assim, tem uma competência interessante em termos de tecnologia, de grandes projetos que envolvem segurança, né? As eleições, eu diria que talvez seja um dos que mais aparece, mas a gente tem o imposto de renda via internet, que o Brasil também é um show de tecnologia. A gente tem a questão dos bancos brasileiros com sistema de pagamento bancário, então os nossos cheques são todos processados de um dia para o outro à noite, e tudo isso feito com muita segurança. Enfim, são alguns dos projetos que merecem destaque, onde a segurança ela dá o respaldo para que a tecnologia possa acontecer. Alberto, fala um pouco sobre o projeto que está sendo desenvolvido para a Jornada Mundial da Juventude. Esse projeto é muito interessante, porque a gente fala muito dos grandes eventos que nós vamos ter aqui no Rio de Janeiro, né? Copa do Mundo, tivemos agora a Copa das Confederações, vamos ter as Olimpíadas, mas na verdade a Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer agora essa próxima semana, ela é o maior evento do mundo. Ela vai envolver mais de 2 milhões de pessoas aqui no Rio de Janeiro, né? Isso é muito mais do que, por exemplo, o Réveillon de Copacabana, que reúne 1 milhão de pessoas. Você imagina o dobro dessas pessoas, né? Também esse fluxo de pessoas que está chegando agora à nossa cidade, do mundo inteiro, são 198 países, peregrinos, voluntários de muitos países, né? E tudo isso envolve um desafio de logística e gestão de riscos muito grande, né? Onde alocar essas pessoas, como é que elas vão se transportar na cidade, o impacto que isso vai causar no trânsito, na segurança, na área de saúde, né? E tudo isso a gente teve a oportunidade de participar junto com a Arquidiocese aqui do Rio de Janeiro, da montagem do que nós estamos chamando o Centro de Gestão Integrada de Riscos. Ele funciona de maneira muito parecida com o Centro de Operações Rio, daqui da Prefeitura, ou com o Centro Integrado de Comando e Controle do nosso estado, do Rio de Janeiro. Inclusive nós estamos no centro da jornada integrados com esses centros também, e visam, na verdade, ajudar não só a cidade e ao estado a organizarem melhor esse impacto, né, que a jornada tem na vida das pessoas e na população em geral, como também nos ajuda
em termos de gestão, a organizar esse grande evento, né? Então, vocês imaginem a dificuldade que são as questões de logística, por exemplo, a distribuição de 1 milhão de kits, né? Então, se vocês forem agora, por exemplo, ali no Sambódromo e em Santa Cruz, vão ver a loucura que é caminhões de bolsas, de kits de peregrinos, né? Imagina, por exemplo, toda a logística de hospedar essas pessoas que não ficam em hotéis, ficam em escolas, ficam em paróquias, ficam em casas de família. A questão dos voluntários, né? Então, para tudo isso nós desenvolvemos, né, com o uso da tecnologia, nós desenvolvemos alguns aplicativos, né? Então, no caso, por exemplo, de smartphones ou tablets, todos os 60 mil voluntários, eles utilizam um software que roda no smartphone, Android ou no da Apple, que tem informações sobre o evento, informações dos locais, a agenda do evento, onde estão acontecendo as catequeses, os atos centrais em Copacabana. E o peregrino, que também chega muitas vezes de outro país, né? Esse aplicativo ele está disponível em 3 línguas, português, inglês e espanhol. Ele tem informações sobre a cidade, onde estão os hotéis, os restaurantes, os hospitais, como é que ele faz para se deslocar de um local até onde ele precisa ir. Ele tem informações diversas de segurança, delegacias, enfim, tudo que é necessário quando uma pessoa visita a nossa cidade para atender melhor esse turismo, que é um turismo diferente, não é um turismo de bagunça, é um turismo que, apesar de ser religioso, eu diria que ele é ecumênico. Ele visa realmente receber todos esses jovens que estão carentes de valores, que precisam ser trabalhados, e aí tudo isso, com apoio de tecnologia, é um evento diferente, é um evento que está preparando o Rio de Janeiro, preparando o Brasil para receber aí sim esses outros grandes eventos que nós vamos ter agora nos próximos anos. Como a Módulo está apoiando todas essas iniciativas que você falou? A Módulo é uma empresa brasileira líder em segurança da informação e gestão de riscos, e o nosso apoio é exatamente esse apoio de tecnologia, né? Então, a montagem desse Centro de Gestão Integrado para a Jornada Mundial das Juventudes contou com todo o aspecto de tecnologia, e é a tecnologia brasileira que hoje está sendo exportado para mais de 100 países, né? Isso é nacional, né? A gente tem orgulho de poder dizer que, na verdade, todo esse desenvolvimento é feito aqui no Rio de Janeiro, aqui no nosso país, e que a gente não encontra esse tipo de sofisticação e de tecnologia lá fora. Todas as outras jornadas, essa já é a 13ª jornada, foram feitas utilizando os processos convencionais, né? A gente tem participado de vários desses projetos que a gente comentou, e o uso da tecnologia é um uso bastante importante. Então, isso é bom a gente saber que o Brasil tem condições, o Brasil tem capacidade, o Brasil tem pessoas habilitadas e conhecimento, empresas que têm produtos inovadores e que conseguem fazer e realizar todos esses projetos, desde as eleições, a gestão de um grande evento, como no caso a Jornada Mundial da Juventude, foi também na Rio+20, os Jogos Pan-Americanos, agora na Copa das Confederações. Tudo isso acontece com a mais tranquilidade, com a maior segurança, graças a esse uso da tecnologia. A Módulo tem bastante orgulho de poder participar, apesar de ser uma empresa que vai fazer agora, daqui a 15 dias, 28 anos, né? Uma empresa já idosa para essa área de tecnologia. A gente é uma empresa muito jovem, as pessoas que trabalham na Módulo são pessoas jovens, então a gente está muito conectado com todas essas tendências de mobilidade, tendências daquilo que está acontecendo, redes sociais, né? O que está acontecendo de mais moderno no Brasil e no exterior. A Módulo também trabalha na gestão de risco das provas do Enem. Você pode explicar como isso acontece? Muito bom. Mais um grande exemplo, né, que você citou de projetos que são realizados aqui no nosso país, né, que é essa dimensão continental que tem o Brasil. Se a gente imagina a quantidade de pessoas que vão fazer a prova do Enem, né, durante aquele dia de prova no Brasil inteiro, toda a dificuldade, toda a logística que precisa para que essas provas possam ser executadas com segurança, desde o momento em que a prova é impressa na gráfica até o momento de que ela é armazenada, ela é distribuída para cada local de aplicação de prova, e depois tem todo esse processo inverso das pessoas recolherem essas provas até a fase final de correção e divulgação. São muitos pontos de controle, né, e a Módulo também está participando nesse processo de gestão de riscos, onde a gente teve oportunidade de trabalhar também com o uso de tecnologia para montar um centro de monitoramento de gestão. Então, não só durante as provas, mas antes das provas e também o após a aplicação das provas, esse centro ele fica monitorando diversos cenários, diversos pontos de riscos, tendo inclusive, com o uso e apoio de tecnologia, identificado pessoas que, por exemplo, ficam
tweetando o resultado da prova, ou a gente de uma certa forma monitora isso, e através de um processo muito otimizado a gente tem condição de saber exatamente, através das redes abertas e redes sociais, de onde é que está partindo esse tipo de vazamento de informação, e como vocês sabem, algumas pessoas inclusive foram realmente pegas em flagrante graças a esse apoio tecnológico que a gente tem conseguido dar para o Ministério da Educação e a aplicação da prova do Enem. Obrigada, Alberto. Foi um prazer ter você aqui no Fala Madrugada. Obrigado vocês. Até a próxima.